Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu falar uma coisa. Você sabia que não é você que manda na sua vida? É isso mesmo que eu tô te dizendo. E agora eu vou te perguntar, você sabia que tem uma criança mandando em você? E aí agora você pode dizer pra mim assim, não, Cris. Não, primeiro você falar que não sou eu que mando em mim, é lógico que sou eu que mando em mim. Ninguém manda em mim, sou eu que mando em mim. Sou eu que mando em mim, certo? Agora você vem falar que é uma criança que tá mandando na minha vida? Pois é exatamente isso que eu estou falando e é sobre isso que eu vou falar hoje na nossa live. Existe dentro de cada um de nós uma criança. E essa criança muitas vezes é que está dizendo se você vai ou se você fica. Se você pode ou se você não pode. Se você deve ou se você não deve. Pois é. Agora eu quero te perguntar. Uma criança, ela tem todas as condições para fazer as melhores escolhas por você? Sinceramente, você deixaria uma criança decidir sobre a sua vida profissional? Você deixaria uma criança decidir sobre a sua vida conjugal? Você deixaria uma criança decidir sobre a sua vida financeira? E talvez a sua resposta é: não, Cris, é lógico que não. É lógico que eu não vou deixar uma criança mandar na minha vida. Pois é. Se você, logicamente, racionalmente, não deixaria, por que você está deixando então? Cris, não estou entendendo nada. Explica um pouquinho melhor. Nós vamos conversar sobre várias coisas hoje. E uma das coisas que nós vamos conversar é sobre a criança que existe dentro de cada um de nós. E a criança que sim, está mandando na minha e na sua vida. Pelo menos até o momento onde a gente tem consciência de que essa criança existe. Então, nesse minuto, nesses próximos 30 segundos, eu te convido a convidar as pessoas para entender que sim, que tem uma criança tomando conta. Então pega esse aviãozinho e manda o maior número de pessoas possível para a gente poder conversar sobre esse tema. Para que elas entendam e conheçam essa criança. Para elas poderem assumir de volta o controle da vida. Então bora lá? Bom dia a todos vocês que estão entrando. Então vamos lá junto comigo, 30 segundos para a gente poder convidar as pessoas. Quem são as pessoas que você percebe que elas estão tendo atitudes infantis? Conhece alguém assim? Pessoas que falam assim, nossa, uma pessoa desse tamanho, nessa idade, tomando atitudes desse jeito, parece um menino, parece um moleque. Nossa, parece ainda uma adolescente. Quem são essas pessoas? E eu quero que você convide, mande esse aviãozinho para o maior número de pessoas, porque nós vamos identificar essa criança, nós vamos ver qual é a saúde dessa criança, se ela está bem ou não, porque já que ela que está tomando conta, é mais do que justo a gente saber quais são os critérios que ela usa para poder tomar as decisões por mim e por você, não é verdade? E segundo, o que fazer? Porque se essa criança, se ela não estiver bem, se ela não se amar, se ela não se cuidar, se ela não se respeitar, se ela tiver muita dor, talvez todas as escolhas dela estejam sendo baseadas em dores. Faz sentido para vocês que estão aqui? O marido é, Lana? Pois é, então manda para ele assistir. Bora lá, gente, vou colocar o tema aqui, tá? A criança que existe em cada um de nós. E vou fixar a criança que existe em cada um de nós. Será que eu consigo colocar aqui uma... Vamos ver se eu consigo colocar aqui um desenhozinho de criança, de bebê, alguma coisa nesse sentido assim. Pronto. Publiquei, vou fixar. Que coisa boa vocês estando aqui. Ah, Lana, estou trabalhando a minha, já tem bom tamanho para não alimentar os vícios. Deveria ser assim, né, Lana? Mas normalmente não é assim que acontece. Por mais que a gente cuide, por mais que a gente conheça, se eu conhecer apenas racionalmente e se eu não cuidar dela de uma forma que ela entenda, ela vai continuar mandando na minha e na sua vida. E é interessante que eu vou convidar todos vocês, eu tenho um grupo de WhatsApp chamado A Sua Criança Interior. E nesse grupo de WhatsApp eu tenho trazido desafios. Já tem mais de uma semana que eu estou colocando convites e desafios. E tem sido bem interessante, porque as pessoas elas estão se conhecendo um pouco mais e entendendo
Quando é que a criança aparece? Por que que ela aparece? Quais são os lugares que ela gosta de frequentar? Quais são as pessoas que ela não quer encontrar? Qual é o sentimento? Qual é o assunto que embrulha o estômago dessa criança? E aí vocês que estão dentro desse grupo, quem é que está dentro do grupo? Fala aqui para mim, Cris, eu tô. Aqui, ó, Raquel. Como faço para compartilhar no meu Stories? Raquel, tem um aviãozinho, tem uma setinha logo embaixo do seu Stories, logo num cantinho direito, tem uma setinha. Na hora que você aperta ali, ele aparece todos os nomes das pessoas que te seguem. E aí elas vão receber uma mensagem sua, tá? Lana, topa, eu quero participar desse grupo, que coisa boa. Então, quem quiser participar desse grupo, me manda uma mensagem no direct, depois que eu terminar aqui, porque aí eu vou liberar para vocês o link desse grupo, tá bom? Então, a minha intenção é fazer com que você conheça cada vez mais a sua criança interior, e não apenas conheça, entenda o porquê que ela faz algumas coisas, porquê que ela, às vezes, ela tem uma alegria extraordinária, uma alegria extrema, e porquê que em alguns momentos ela entra numa tristeza profunda, num desânimo, e ela impede você de fazer o que você precisa fazer, de ser aquilo que você nasceu para ser. Porque concorda comigo que uma criança ela não tem uma visão plena? A visão de uma criança ela é completamente parcial. Ela só enxerga o mundo através das emoções. Ela não tem ainda o conhecimento racional e cognitivo para entender o que está acontecendo. Então, se você apenas conhece a sua criança, você vai conhecer e você vai saber por que ela faz algumas coisas. Mas isso não as impede de continuar assumindo o leme do barco da sua vida e te levando para caminhos que você não quer ir. Ok? Aqui, perfeito. E hoje também eu vou chamar uma moça, uma mulher linda, que eu tenho tido o privilégio de acompanhar, que é a Maria Goretti. A partir de 8 horas ela vai estar aqui batendo um papo com a gente. Ela já fez o Método CIS, ela já fez o CIS Mulher. Ela está constantemente caminhando junto com a Febracis, aí a gente conversar um pouquinho com ela para entender o antes e o depois, o que está acontecendo na vida dela, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos? Fala assim, ó, bate a mão aqui e fala assim, eu tenho uma criança interior, eu tenho uma criança dentro de mim. Agora, que criança é essa? É a criança da tua infância. E eu quero que você pare para pensar um pouquinho, como foi a sua infância? Você era uma criança feliz, extrovertida, brincalhona, sorridente, alegre, feliz? Ou você era uma criança tímida, acuada, nervosa, irritada, ou envergonhada, quietinha, calada? Como era a sua criança da tua infância? E eu vou trazer um pouquinho mais como era a sua infância. Você podia brincar ou você tinha que trabalhar? Você teve que crescer muito tempo, muito rápido. Você tinha o direito de ir para a escola, você tinha o direito de errar ou você não podia errar? Porque se você errasse, você era cobrado, se você errasse, você ficava de castigo. Como foi a sua infância? Você tem irmãos, tem irmãs? Como era o seu relacionamento com seus irmãos, com as suas irmãs na sua infância? Era de amor, de carinho, de companheirismo? Vocês se ajudavam uns aos outros, umas às outras? Ou era de competição? Era de comparação? Nossa, tá vendo a tua irmã? Tua irmã já fez, tua irmã já conseguiu, olha como é que ela é linda. E você ainda tá aí, não fez. Ou, olha como é que seu primo, seu irmão conseguiu as melhores notas. Olha que vergonha essa nota que você teve na escola. Olha como é que seus coleguinhas, eles são obedientes e você teimando o tempo inteiro. E eu quero que você comece a se questionar. Na sua infância, você tinha o direito de ser quem você é ou você, para ter amor, para ter respeito, para ter o carinho, você tinha que agir, pensar e ser igual a outra criança, outra pessoa? E eu quero que você vai colocando aqui para mim. Você tinha o direito de ser você? Ou não, Cris? Eu sempre ouvi que para eu ser amada, para eu ser cuidada, para eu ser respeitada, para minha mãe gostar de mim, para minha mãe me dar o direito de estar ao lado dela, ou do meu pai, eu tinha que fazer as coisas muito bem feitas, ou eu tinha que ter as melhores notas, ou meu guarda-roupa tinha que estar completamente organizado, minhas gavetas, ou os meus cadernos tinham que estar assim todos muito bem arrumadinhos.
E cada vez que eu trazia meu caderno para casa, minha mãe olhava, ela colocava a mão na cabeça e falava assim, meu Deus, que bagunça, que letra horrível essa, letra de garrancho, mal eu consigo entender, como é que sua professora entende um negócio desse? Você era elogiada ou você era criticada na infância? Porque na hora que a gente começa a lembrar da nossa infância, a gente consegue entender quão feliz nós fomos ou quanta dor, quanta raiva, quanto desprezo, quanta indiferença nós vivemos. Você lembra da sua infância? Acho que essa é uma das perguntas mais importantes. Você lembra da tua infância? Porque existem várias categorias de pessoas em relação à infância e eu quero que você pegue um papel e caneta para anotar, tá? A primeira leva de pessoas são daquelas que não lembram da tua infância, que faz um esforço tremendo. Você, Cris, eu já fui atrás, eu já busquei, mas eu não lembro se eu era feliz, eu não lembro se eu tinha brinquedos, eu não lembro se eu tinha coleguinhas, eu não lembro, é como se a minha infância tivesse sido completamente apagada. Se você não lembra da tua infância, escreve aqui para mim, Cris, eu não lembro da minha infância. É como se tivesse realmente apagado a minha infância. Escreve aqui, tá? O que a Raquel está dizendo aqui? Não podia me expressar como gostaria. Por quê, Raquel? Quando você se expressava, o que acontecia? Explica um pouquinho melhor, vamos bater um papo, todos que estão aqui, tá? Vai lembrando coisas da infância de vocês e vai colocando aqui para mim. Existem pessoas que lembram da sua infância parcialmente. Cris, eu lembro muito pouco, eu tenho algumas vagas lembranças assim, sabe? Eu acho que eu lembro de uma árvore que tinha no quintal da minha casa, que eu via que as crianças pulavam e que ficavam lá em cima. Só que eu lembro que uma vez eu estava lá embaixo da árvore, tinha um primo meu que estava lá em cima da árvore, e lá de cima ele começou a fazer xixi em cima da minha cabeça. Eu tô falando de vocês uma lembrança que eu tive agora, tá? E realmente eu lembro que quando eu era pequena eu passei por isso. Eu estava numa espécie de um sítio. E tinham várias casas nesse sítio e eu tinha ido com os meus pais visitar alguns primos que estavam lá. E eu lembro que tinha uma árvore, olha que interessante. Eu lembro que a árvore era um pé de como é que é? Mangava? Não, não era. É uma fruta que eu não me lembro, uma fruta que ela é bem azeda e que quando você chupa, ela é ácida, ela é espinhenta por dentro, tá? Não me lembro agora como é que é, mas eu lembro desse meu primo ter subido, a gente era muito pequenininho, devia ter uns 6, 7 anos e ele também, ou disso, um pouco mais disso. E eu tinha esquecido dessa imagem. E agora eu tô falando para vocês e eu tô lembrando, ele em cima da árvore, de repente, eu sinto que tem água caindo lá de cima. E eu lembro que existia uma árvore chamada, parece que era xixi de macaco, que tinha as pontas, uma flor vermelha, e nessa flor vermelha tinha os gomos. E quando você tirava esses gomos, você apertava, ele era um formato meio curvo, e na hora que você apertava, ele saía uma água, saía um líquido lá de dentro, e a gente falava que era xixi de macaco. E dessa vez eu olhei assim como se fosse, né, meu Deus, é a plantinha, né? E quando eu olhei para cima, não, era o meu primo fazendo isso. É a única lembrança que eu tenho. O que eu fiz depois, se eu briguei com ele, se ele brigou, se eu fui falar com a minha mãe, eu não tenho lembrança. Agora eu só paro para pensar, o que eu disse para mim mesmo na hora que aquela situação aconteceu? Sou importante, não sou importante? Ah, é uma brincadeira é coisa de criança? Ou é uma brincadeira sem graça? Eu tenho valor ou não? Não sou nada que a ponto das pessoas ficarem fazerem xixi na minha cabeça. Vocês estão entendendo? Às vezes você tem memórias parciais e às vezes você não tem. Mas o fato de você não lembrar do teu passado não quer dizer que não tenham acontecido coisas. Aconteceram. A gente sabe que para uma criança sempre acontece muita coisa. E é interessante porque a interpretação que a criança dá naquele momento faz toda a diferença do que ela diz dela mesma na autoimagem. E eu quero que vocês vão compartilhando aqui comigo quais são as lembranças, tá? Eu já falei aqui, né? Deixa eu fechar aqui para poder ler.
A Raquel já disse, né, que não podia se expressar. Sérgio, seja muito bem-vindo. Raquel, diziam que o que eu falava era besteira, não davam valor ao que eu falava, ao que eu queria. E se eles não davam, os pai e mãe não davam valor àquilo que é importante pra gente, sabe o que é que isso se reverbera, Raquel? Eu não sou importante. Eu não sei das coisas. Aquilo que eu quero não é valoroso. Então, eu deixo de ser quem eu sou, eu abro mão da minha opinião para poder agradar as pessoas. Ou então, de outra forma, eu vou ficar tendo que brigar muito. Brigar o tempo inteiro para poder defender meu ponto de vista. Eu passo a ser uma pessoa, uma criança nervosa, irritada, briguenta. Faz sentido para vocês, gente? Bom dia, Tereza, Raquel. Isso me fez uma pessoa tímida, onde era mais fácil me calar e ceder sempre. Normalmente é isso mesmo que acontece, viu, Raquel? Só que eu tô aqui para dizer, não só para Raquel, mas para todos vocês, que não precisa ser assim. Isso que a Raquel tá dizendo, eu acho que é mais do que uma comprovação de que muitas coisas que acontecem na nossa infância influenciam, e eu vou dizer até mais, interferem na nossa vida adulta, no que a gente pensa, no que a gente faz, nas escolhas que a gente faz. Porque se eu sou inferior ou se eu não sou importante, eu vou passar a minha vida adulta obrigando ou brigando para poder provar para as pessoas que eu tenho valor ou me submetendo às pessoas. Mas existe uma passagem, uma pessoa que passou aqui na Terra que disse: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E vida em abundância não é uma vida sendo humilhado. Vida em abundância não é uma vida sendo uma vida de timidez, de escassez, de inferioridade, de ter que se submeter a tudo, a se calar, a não dizer, olha, isso eu gosto, isso eu não gosto. E eu tô aqui para dizer exatamente isso para vocês. Existe uma criança, e essa criança do nosso passado ainda existe, está muito firme, muito forte dentro da gente. Eu vou falar de novo, eu criei um grupo de WhatsApp onde eu falo todos os dias de manhã. E assim que terminar a live eu já vou fazer mais um desafio e mais um convite para mais de 100 pessoas que estão ali dentro desse grupo de WhatsApp, para elas conhecerem um pouquinho mais essa criança interior e entender como que essa criança ela está interferindo no que eu e você como adultos queremos e sabemos que é certo para nossas vidas. Porque a procrastinação, a autossabotagem, tudo tem a ver com a nossa criança, viu? Então sejam todos muito bem-vindos. Maria Gorete já chegou. Eu vou conversar daqui a pouquinho, viu, Gorete? Eu vou te chamar. Silene tá aqui. Vamos lá mais um pouquinho. Deixa eu ver quem mais está aqui. Pronto. Então vamos lá. Como, Cris? Como é que eu faço para poder cuidar dessa criança? E muitas vezes, eu sempre falo, na hora que eu vou fazer meus treinamentos, minhas palestras, eu sempre digo que quando eu trabalho sobre isso no coach individual, a reação é a mais adversa possível. Muitas vezes as pessoas falam assim: Cris, pelo amor de Deus, agora caiu toda a ficha do mundo, agora eu entendi. Se existe uma criança dentro da minha vida, eu já entendi por que às vezes eu fico nervosa, por que às vezes eu fico irritada, por que às vezes eu sou agressiva. Ou, Cris, eu já entendi por que eu não consigo fazer, por que eu deixo tudo para amanhã, porque essa minha criança tá cheia de medo, passou muito medo para mim. Então eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de passar vergonha, eu tenho medo de ser exposta. E aí você vai entender, e nesse momento eu vejo as reações mais adversas. Uma dessas me ajuda a matar essa criança dentro de mim, me ajuda a arrancar essa criança de dentro de mim. Eu tenho que ser o controlador, eu tenho que ser o comandante do barco da minha vida. E enquanto essa criança estiver dentro de mim, eu não vou conseguir. Me ajuda a matar, me ajuda a arrancar, pelo amor de Deus. E nesse momento eu pergunto: você também? Já não foi o suficiente tudo que essa criança passou na vida? Já não foi o suficiente essa criança não ter tido um adulto responsável, cuidador, que tivesse ao lado dela dizendo: ei, você é importante, ei, o seu ponto de vista para mim é interessante, bem, fala, eu quero te ouvir. Já não chega todas as pessoas que passaram pela tua vida? Você também quer arrancar, você quer matar, você quer calar a voz dessa criança? Deixa eu te dar uma notícia. Essa criança ela não vai ser arrancada de dentro de você. Essa criança ela não vai ser morta, ela não vai sair de dentro de você. Então, por causa disso, é muito interessante. Se você quiser mudar a tua vida, você precisa conhecer essa criança, conquistar essa criança, amar essa criança, é perceber o que essa criança precisou uma vida inteira. E eu quero que você comece a escrever aqui para mim o que foi que a sua criança mais precisava.
Na tua infância, do que a sua criança mais sentia falta? Se você pudesse voltar atrás e dar para essa criança o que ela mais precisou, o que seria? Vai colocando aqui para mim. Vocês conseguem me ouvir bem, gente? Estão me ouvindo? Ó, Raquel tá falando, tudo isso faz sentido, né, Raquel? Sim. E por isso eu convido, a gente ainda vai conversar muito sobre isso. Quem é que você conhece que sabe que precisa estar aqui ouvindo tudo isso que a gente está dizendo? Quem é que é uma pessoa nervosa, irritada, agressiva, indiferente? Quem é que você conhece que talvez seja tímida, acuada, sabe, se sentindo inferior ou se sentindo vítima o tempo inteiro? Quem é? Aproveita e convida essa pessoa para assistir essa live. Convida. Porque uma coisa é eu estar aqui falando para você. Outra coisa é você dizer isso para outra pessoa. Outra coisa é você convidar as pessoas para estarem aqui. Ok? Olha, a Tereza está dizendo, atenção, carinho e respeito. Era o que você precisava, né, Tereza? A Gorete está dizendo, precisava de amor, precisava de carinho. Tati está dizendo, precisava de carinho e de cuidado. Pois é. E se? Exatamente porque essa criança não teve esse amor, esse carinho, esse respeito, não teve essa oportunidade, essa possibilidade de abrir sua voz e dizer eu posso, eu quero, eu gosto, ou eu não quero, eu não gosto, eu não aceito. E se essa criança, ela ainda estiver dentro de você, norteando todas as suas escolhas e interferindo em tudo aquilo que você quer fazer? A Ana tá dizendo, né, Alana, como faz sentido tudo isso? Sim, faz um link com o seu passado, com as suas dores, as emoções que você sentia no passado e as emoções que você está sentindo hoje. Os medos que você tinha no passado e os medos que você está sentindo hoje. As vontades, os desejos que você tinha no passado e o quanto que hoje você não está vivendo isso ou ainda com desejo, mas com medo, achando que não é capaz, que não pode, que não consegue. Desafiador é lidar com alguém que não tem consciência desses comportamentos. Também, Alana, é porque dentro de todas as pessoas existe essa criança, só que nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe que não sou eu que faço, não sou eu que escolho, mas é o meu passado. E eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, tá? O nosso passado, ele não é passado. O nosso passado, ele está muito presente no dia de hoje. As pessoas têm uma noção errônea de que o passado está distante. Quanto mais tempo passa, mais distante do seu passado você fica. Mas não é assim que acontece. O que acontece é que as memórias, elas são empilhadas. Então, tudo que acontece, acontece no momento presente, acontece no aqui e agora. Então, você tem um empilhamento de memória boa, memória boa, memória ruim, memória ruim, memória boa, memória ruim. E é tudo aqui. E todas elas estão sendo acessadas ao mesmo tempo. Depende apenas do gatilho ao que você se submete. Dependendo do gatilho, você não vai no passado, você vai apenas no fundo do baú que está aqui, na tua frente. Você busca e traz aquilo à tona. Você já sentiu um cheiro, um perfume, um aroma, seja de um bolo, de um chá, de alguma coisa gostosa do passado? Que delícia! Ou você já sentiu um perfume e de repente esse perfume era de alguém, e esse alguém foi alguém que te fez muito mal, ou o tom de voz, ou uma expressão, ou uma fala. E na hora que você escutou isso, voltou lá atrás e o teu estômago embrulhou de novo, teu coração começou a bater mais forte? Por quê? O passado está no presente. A tua criança, de repente, você vai em algum lugar, dispara um gatilho e ela acende novamente toda aquela emoção e ela volta instantaneamente. Você já se pegou procrastinando ou se autossabotando? A procrastinação e a autossabotagem nada mais é do que a tua criança impedindo você de que você vá para algum lugar que ela não quer ir. Ou enfrentando alguma coisa que ela acredita que ela não é capaz de enfrentar, de resolver. Então ela vai te sabotar e vai te sabotar bonito. Cris, vai me sabotar como? Ela está dentro de você e ela comanda o seu corpo e as suas emoções. Você já foi para fazer uma prova e chegou nessa prova e as mãos estavam suando, transpirando o corpo inteiro?
ou dando dor de cabeça, ou dando dor de barriga, o desarranjo intestinal, já. Por que que isso acontece? Porque a tua criança, ela não se sente capaz de fazer essa prova. E muitas vezes ela não se sente merecedora de passar nessa prova. Porque a autoimagem dela está distorcida. Porque talvez ela tenha escutado uma vida inteira pai e mãe ou pessoas importantes que são autoridades dizendo para ela: você não vai ser nada na vida. Você acha que você vai conquistar alguma coisa? Você acha que você vai ter alguma coisa? Você não vai ter nada. Você é burra, você não estuda. Você vai puxar carroça. Igual eu escutava muito na minha infância. Quem não estuda, puxa carroça. E quando eu tirava uma nota ruim, uma nota baixa, olha lá, burrinha. Vocês estão entendendo? E de repente você escutou isso e tantas outras coisas mais que você não merece. Que você queria talvez uma roupa nova, uma mochila de marca, seja lá o que for. E você vai assim, ó, até parece que eu vou gastar o meu dinheiro com você. Você que é toda desorganizada, toda bagunceira, não me obedece, não faz as coisas do jeito que eu quero. Você acha que mesmo que eu vou fazer alguma coisa por você? Você se contente com o que você tem aí. E se dê por satisfeita. Porque na época que eu era criança, eu não tinha tênis, eu saía de chinelo. Ou mochila, a gente colocava, era dentro de um saco de arroz, colocava o material ali dentro. E eu tô aqui, tô viva. Você está entendendo? E quando você cresce, de repente, você não se sente merecedora de ter as coisas. Tá caindo ficha, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Qual é a lembrança mais doída, mais dolorosa que se você pudesse voltar no tempo, você apagaria essa lembrança da tua infância? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que vocês estão escrevendo. A Tereza, já estou colocando ela para refletir, que já foi a vez dela, agora sou eu que preciso viver. É isso mesmo, Tereza. Só que não é uma troca. Lá no grupo de WhatsApp, eu vou começar a ensinar muito sobre a criança interior. E eu vou continuar dizendo para vocês, se vocês querem participar desse grupo, me manda uma mensagem no direct assim que terminar essa live, que aí eu vou pegar o seu nome e vou mandar para você o link do grupo do WhatsApp para você entrar, tá bom? A Teresa está dizendo, olha, agora chega, passou o momento da criança, agora é o momento da adulta. Só que não é bem assim. O tempo inteiro existem vocês duas. Quando a gente fala, entende, aprofunda um pouquinho mais como é que a mente funciona, como é que o corpo funciona, como é que as memórias elas estão agrupadas e quanto que elas interferem na nossa vida, nós entendemos que o adulto é uma metáfora, tá? O adulto é como se fosse razão e a criança é como se fosse a emoção. O adulto planeja, decide, programa, organiza, faz todo um planejamento, mas quem coloca isso em execução é a criança. E se a criança ela olhar para o seu planejamento, ela fala assim, não, isso não é para mim, ou eu não consigo. Imagina, se eu sou merecedora de ter tudo isso, ela vai entrar no processo de autossabotagem e procrastinação. Então o que precisa acontecer é, primeiro, você entender que essa criança existe. Segundo, você entender que você e essa criança não são a mesma pessoa. Terceiro, você entender que você é a razão e é ela que é a emoção, e é a emoção que executa. Quarto, você precisa começar a entender o que passa pela mente, pelo coraçãozinho dessa criança. Como é que é a autoimagem dela? Quais são os medos, quais são as dores? E de que forma que ela está influenciando, interferindo para que você faça. E em último, você precisa conquistar essa criança, amar, proteger. Você é a única pessoa que ela agora está pela primeira vez se revelando para você. Ela tem uma expectativa, mas ela tem muito medo também. Será que a sua criança, ela acredita em adultos? Ela confia em adultos? Porque muitas vezes se ela não confiou no próprio pai e na própria mãe, nos próprios irmãos, os irmãos mais velhos que deveriam cuidar dela, dos pais que deveriam amar e cuidar, ela não confia em adulto. Então precisa fazer todo um trabalho de resgate dessa criança. Para que vocês juntas, vocês juntos, vocês possam sim viver o extraordinário. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum comentário, Raquel. Sim, volta tudo à memória. É exatamente assim que acontece, viu, Raquel? E se essa memória ela não for trabalhada, ela vai mandar
em você. Por isso que eu comecei essa live dizendo, existe uma criança mandando em você. Gente, eu tô amando o coração, amando o foguinho. Isso é sinal de que eu tô conectada com vocês. Que o que eu tô dizendo faz sentido, ok? Maria Gorete, por isso às vezes sinto incapaz, insegura, é isso mesmo, Gorete? É por isso, porque a criança ela volta e ela assume, por mais que a adulta ela acredite que consegue, a criança ela sente que ela não consegue. Gente, eu vou aproveitar esse momento agora, eu vou chamar a Gorete para ela estar aqui. Gorete, me faz de novo o pedido, tá? Deixa eu ver se eu acho você aqui para trazer você. Ai, não consegue, eu não consigo te convidar por aqui. Gorete, eu vou pedir para você sair e entrar novamente, tá? Enquanto eu converso com as pessoas, porque na hora que você sai e entra, eu consigo te chamar, tá bom? E aí, Tereza, então, agora eu vou fazer tudo que não fizeram por mim. Tereza, é exatamente isso. Só que existe uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes, com essa fala, nós passamos o risco de sermos permissivos, permissivas. Então, se eu vou fazer pelo meu filho ou pela minha filha tudo aquilo que não fizeram por mim, talvez eu saia do 8 para o 80. E eu saindo do 8 para o 80, não é a certeza de que eu vou conseguir fazer a coisa certa. Ok? Não é a certeza de que é a melhor criação, o melhor cuidado. Então, vamos ficar juntos aqui. Fiz o convite. Gorete, já fiz o convite para te aceitar, viu? Agora é só você dizer que sim. E a gente começa o nosso encontro, o nosso bate-papo. Tá bom? Já te chamei, já te convidei. Agora é só você aceitar e você entrar. Opa! Agora a gente está Olá, entrando. Oi, minha linda! bom dia, meu amor. Deus abençoe, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom Bom dia! Que coisa dia, boa ter você aqui. típica é Se apresenta um verdadeira. pouquinho, Gratidão é Gorete. minha também. Oi? Bom dia, Se gratidão pela apresenta aqui para as oportunidade. pessoas. Então, eu sou Maria Goretti, coach integral sistêmico. Grata, muito feliz por estar aqui nessa manhã, partilhando com a Cris. Sou grata à Cris, que foi minha coach, minha mentora, uma pessoa que abriu meu caminho, né? Deus colocou na minha vida e sou muito grata pela oportunidade, né, através dessa formação de coach. O Paulo Vieira também sou muito grata pela oportunidade que eu tive de ter mais conhecimento e cada dia a gente aprendendo mais, né? E essa live que você está fazendo, esse convite que você nos fez, essa ideia foi maravilhosa. E uma coisa que eu nunca tinha pensado realmente na minha criança, né, no interior. Então, agora eu começo a entender por que das minhas ações, porque às vezes eu tenho medo de agir, me sinto assim pequena, né, às vezes, né, acho que a coisa é tão grande, aí agora eu entendo por que vem esses pensamentos, né, e aí agora eu já começo, a partir de agora vou observar ainda mais, com mais consciência, mais atenção, né, e enfrentar os desafios, enfrentar a procrastinação, que é uma coisa assim que eu venho trabalhando já. E gratidão pela oportunidade. Gratidão, minha linda. E é exatamente isso. A maioria das pessoas, elas não têm consciência de que as atitudes, as escolhas e principalmente as emoções, os sentimentos estão ligados com a nossa infância. A criança teve medo, a criança ficou sozinha, a criança teve que crescer muito rápido, a criança teve que ser pai e mãe dos próprios pais ou dos irmãos, a criança teve que cuidar da casa, que lavar, passar, cozinhar, a criança teve que levar os filhos, os irmãos para a escola. A criança muitas vezes foi abusada na infância e muitas das coisas ficam guardadas no inconsciente. Só que na infância, né, Gorete, que a gente faz muitas promessas. Quando eu crescer, quando eu tiver dinheiro, quando eu estiver trabalhando, quando eu for forte, quando... E nisso vai fazendo essas promessas e depois o tempo vai passando, essas promessas ficam no esquecimento.
E aí vai se tornando adolescente, vai se tornando jovem, vai se tornando adulto, e as coisas vão acontecendo do dia a dia, as escolhas vão sendo feitas, e a gente não faz essa ligação com o passado. Aí logo a gente começa a conversar sobre, nossa, agora eu consigo entender, né? E aí, Gorete, Exatamente. fala um pouquinho mais sobre você, sobre a sua criança, do que a sua criança mais precisava. Fala para mim. Assim, que eu percebo, agora eu venho tendo consciência, porque somos 11 irmãos, né? Mais engraçados, que tem a mais velha e eu, a do meio, para dizer assim, a terceira. Minha irmã, eu, minha irmã é primeiro, meu irmão, depois eu. Mas eu que assumi a responsabilidade, assim, de ter sempre, de cuidar de todos. E agora cuidar da minha mãe também, né? Só que agora eu já venho trabalhando, não é só eu que sou responsável, né? Então é aquela criança interior que está lá e que acha que tem que fazer tudo para todo mundo. Só que agora eu já venho trabalhando isso, percebendo, me ouvindo, né, e sentindo e fazendo as mudanças. É um processo que a gente vai vivendo e as coisas vão acontecendo pouco a pouco. Cada dia é um degrau que a gente sobe, né, que eu subo. E venho aí nessa batalha, porque, assim, é uma missão que eu tenho no meu coração, no meu ser, que é de amar e ajudar as pessoas. É assim de dentro do meu ser. E por isso que estou me aperfeiçoando cada dia mais, procurando estudar, ter mais conhecimento, para contribuir ainda mais na vida do outro e na minha vida também, né? Que eu falo, eu também sou merecedora, né? Hoje É eu isso falo, minha filha mesmo. falava assim, mãe, a senhora não é Deus, a senhora quer fazer tudo para todo mundo, a senhora não ora, não reza para você, só reza para os outros. E hoje, agora eu tenho consciência disso, porque eu não percebia isso, né? Você quer ser a Mulher Maravilha, agora eu queria ser a Mulher Maravilha, né? Achava assim que tem que fazer para todo mundo, só que eu esquecia de mim, né? Então, essa criança que está aqui guardada, eu tenho que cuidar, eu tenho que dar esse carinho para ela, se respeitar, se amar e fazer para mim e depois o outro, né? É Essa é a minha exatamente isso, né, missão. Gorete? E eu É, já ia perguntar, se uma criança, ela cuida de todo mundo, se ela cuida dos irmãos, se ela cuida da mãe, do pai, quem é que cuida dela? E talvez exatamente. ela passou uma vida inteira tendo que cuidar dos outros e acreditou e recebe elogio, né, Gorete? Porque quando uma É, criança ela faz coisas de adulto, muitas vezes os adultos elogiam. Nossa, como ela é adulta, nossa, como é que ela é prendada. E aí passa a ser os únicos momentos onde essa criança ela é elogiada. E ela aprende que para ela ser elogiada, ela tem que continuar fazendo as coisas pelas outras pessoas. Mas quem é que faz por ela? Quem é que cuida dela? Quem é que ama? Quem é que protege? Se ela errar, olha o peso que vem para cima das costas de uma criança. Aí vem a autocobrança, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeita. Faz sentido, Gorete? muito sentido. Não posso dizer não, achava que era sempre sim para todo mundo e não de jeito nenhum. Não era. Hoje eu entendo que o não era para mim, né? Eu falava sim para todos e o não era só para mim. Abrindo Então mão de hoje eu sou sonhos. de sonhos, É isso de se mesmo. permitir viver e receber o que eu mereço aqui na Terra, né? Tudo de bom e se permitir. E dou graças também porque eu tive um câncer. Por quê? Né? Justamente por se anular, eu creio que seja, se anular totalmente, falta de se amar, porque as doenças é uma forma da gente querer ser cuidado, de você querer ser cuidado, né? De uma forma de chamar a atenção. Eu percebo isso. Então, quando E vem é uma dor quando a de gente para para cabeça, uma coisa, pensar. por quê? Para quê? Por que eu quero chamar a atenção de quem? E para adulta não faz o menor sentido. Gente, eu quero chamar a atenção de quem? De quê? Para quê? É, Para o adulto é algo infantil, mas é exatamente isso.
é infantil, porque a criança ela continua querendo ser amada e cuidada. E como a criança, eu sempre falei, eu falei no começo dessa live, é a criança que está dentro de nós, e é a criança que comanda nosso corpo e nossas emoções, a criança ela vai sim adoecer para chamar atenção, porque muitas vezes ela entendeu que quem está doente recebe amor, carinho e atenção. Então o corpo, a mente, ela tem essa reação. Só que se eu continuar só tendo consciência disso e não fizer nada para mudar, vai vir uma doença atrás da outra, vai vir um problema atrás do outro. E às vezes é doença, mas às vezes é uma falência, falência financeira. Porque quem Já, precisa de dinheiro, precisa de alguém para poder tomar conta, precisa de ajuda. E de é, repente vai acontecendo tantas coisas, né, Gorete? exatamente. Muitas Até coisas. as meninas, não quero ficar Não quero doente. ficar doente. Ninguém quer, Tereza, mas Ninguém não quer. é por decisão. O querer é uma decisão consciente. O corpo, ele reage emocionalmente. Então, pare para pensar todas as vezes que teve problema, todas as vezes que teve doença, se no fundo, no fundo, não tinha assim, ai meu Deus, quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai salvar? Quem é que vai me amparar? Por mais que talvez não apareça ninguém, mas a expectativa é essa, de que surja o Salvador, que surja aquele que vai, o cuidador. E isso é uma reação da criança. E Gorete, você falou para mim que é um processo, né? Que você já está nesse processo, você já está nessa jornada. O que você já fez nessa jornada? Ah, porque nesse processo fiz mentoria, que para mim foi um divisor de águas. Fiz a formação em coach, que eu falo assim, o CIS, que para mim foi o primeiro passo, foi em 2018, o método CIS, que é o Ah, Sistema de Inteligência Emocional, que foi assim, a minha filha que pagou para mim, na época eu não podia pagar, minha filha pagou para mim 12 sessões de coach com a Ana, pessoa maravilhosa, que me ajudou muito. Eu falo assim, nossa, quem fala que coach não presta, não tem conhecimento, que eu acho assim, que são pessoas iluminadas que Deus abre. Para trabalhar de coach, você tem que ter amor, né? Porque é uma doação. Para mim, a Cris foi assim, um presente de Deus na minha vida que me ajudou muito. A Ana também. E estamos aí. Sempre, acho que todo mundo, como fala todos, tem que ter um mentor. Alguém que a gente assim possa confiar e ir lá e faça suas sessões, porque vai te ajudar. Para mim, continua me ajudando. Quero fazer um próximo processo com a Cris, porque quero crescer ainda mais, evoluir, e amém. tornar essa Você é muito pessoa bem-vinda, extraordinária. viu? Você é muito bem-vinda, Gorete. E a Gorete falou uma Gratidão. coisa que fez sentido para mim também. Às vezes, hoje já tem 11 anos que eu trabalho com coaching, né? Eu também comecei igual a Gorete fazendo o método CISA em 2012, a primeira vez. E aí depois eu vim toda, fiz toda essa jornada, né? Depois do método CIS, 2 meses depois eu estava fazendo de novo, levando a minha mãe. E aí eu paro para pensar assim, o método CIS resgatou a minha vida. Porque eu tinha 42 anos quando eu fiz o método CIS pela primeira vez. E a primeira fala assim, meu Deus, por que que eu não fiz isso antes? Onde é que eu estava? Porque eu não conhecia isso antes, né, Gorete? Ai, meu Deus, se eu tivesse visto isso lá na adolescência, na minha juventude, quanta coisa eu teria Nossa, hoje eu mudado na minha vida. seria ainda mais. E eu quero muito fazer o CIS Mulher também, né? Eu acho que vai ser assim, só de mulher, deve ser tão mais maravilhoso ainda, né? Vai. O CIS Mulher é um encontro que acontece só com mulheres, se vai acontecer a última vez, que vai ser em dezembro. Dia 3 de Mulher, dezembro vai acontecer o último CIS vamos lá, Mulher. vamos Aí lá. depois eu não faço mais, eu vou fazer um Estaremos outro lá projeto. juntas. Em nome de Vai Jesus, estar lá, para né, Gorete? aprender ainda mais. Cris, você lembra quando eu cheguei aí, que eu fiz o formação, foi na Lembro. época da pandemia, né? E eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar assim, ansiosa. Aí, eu sei que foi assim, as coisas de Deus que vêm assim para você. O Felipe foi que encaminhou tudo para mim, eu nem conhecia esse rapazinho, menino maravilhoso, deu um jeito lá, eu sei que consegui fazer, minha filha, depois disso.
Aí, Cris, tu lembra que eu cheguei aí? Cris, pelo amor de Deus, eu quero sentir, quero saber como é que é isso, porque eu não estou entendendo. É como eu falei, gente, eu estou sentindo aquela borboletinha que o pessoal da Mary Kay falava que eu nunca senti na minha vida. E eu fiz o curso online, e aí eu fiquei, não, com medo de sair, mas mesmo assim, eu vou lá. Quando eu chego a Cris, a primeira pessoa que me aparece. Cris, falei, ela me fala como é que é esse negócio. Você lembra como é que eu cheguei? Eu Fala aí, lembro. como é que eu cheguei. Sabe como é que eu vi, Gorete? Eu vi dentro de você uma menina. Sabe uma menina assim que estava começando a enxergar o mundo pela primeira vez, estava sedenta, mas que estava querendo pegar tudo ao mesmo tempo? E vem, e vem, e vem, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou adquirir uma coisa, eu quero outra. E estava buscando muito conhecimento, mas estava enchendo de ferramenta, uma caixa cheia de ferramenta, mas que não estava conseguindo colocar, usar, manusear essa ferramenta. Porque estava Exato. muito pela emoção, não era verdade? E eu lembro que você falou assim, Cris, eu comprei tanta coisa que já está até passando do prazo, porque eu nem sei mais o prazo, nem sei o que, que eu comprei. Aí eu falei, não, calma, vamos lá, vem para cá. Foi quando a gente começou a nossa mentoria, que eu comecei a falar, olha, vem cá, deixa eu entender o que que você tem, quem é que está cuidando de você, o que que você precisa. Aí a gente deu uma organizada na casa, né? E o método CIS, eu lembro, Gorete, eu falando de você, mas eu fui assim também. Eu me identifico muito, porque no começo, quando eu fiz também pela primeira vez, eu voltei para Brasília sedenta. Só que aqui em Brasília não tinha ninguém. Porque Pois é. Brasília estava começando o coaching aqui, estava começando a Febracis aqui. Aí, o que que eu fazia? Eu viajava para Fortaleza, era como se fosse uma tora de um pedaço de madeira que está dentro da fogueira. Eu fui para o Ah, método CIS, abriu uma chama dentro de mim. Só que quando eu me afastei, é como se eu voltasse para o ambiente onde tem é, escassez. E aí eu sentia exatamente. vazio, é como se a minha luz estivesse apagando. Aí eu voltava para Fortaleza, fazia mais um curso e voltava. E eu fiz isso várias vezes, até eu entender que não é só eu ter cursos, eu preciso conseguir colocar todos aqueles conhecimentos em prática, porque é a prática que faz a diferença. E que quem Colocar tudo em faz, prática, não é a né? adulta que faz o curso, quem faz é a criança, e a minha criança estava muito machucada. E aí eu comecei a entender e comecei a cuidar da minha criança. Porque por mais que a adulta ia lá, buscava conhecimento, a criança é que coloca esse conhecimento em prática. E eu não me achava capaz, eu não me achava merecedora. Então hoje eu faço o processo de coach, Gorete, eu faço mentoria exatamente para poder mostrar para mulheres que um dia foi a mulher que eu fui. Que foi a mulher que eu conheci você, hoje você é outra pessoa completamente diferente. Trazer luz, né, Gorete? Trazer uma visão do futuro, sim, promissor, extraordinário, vendo que a gente pode, merece muita coisa. Então, e eu sei que a Gorete também está ajudando muita gente. Vira e mexe, ela me manda uma mensagem, Cris, me diz qual que é o filme, qual que é o livro, qual que é o exercício, a gente conversa bastante, é muito legal isso, que eu vejo no seu coração, Gorete, o desejo de cuidar das pessoas, sabe? É. Eu me sinto muito orgulhosa de poder te ajudar nisso E a tudo. satisfação, Ajudar né, Cris? você a crescer e através. Obrigada, obrigada. E a satisfação da gente ver assim, quando você atende a pessoa a primeira vez, que ela vem como um caramujo, parece que ela, é, como acho que é aquela borboleta que está escondidinha lá, né? Aí a pessoa está bem É, assim. Depois ainda você. dentro do casulo, né? É, exatamente, no caso. E depois você vê a transformação. Olha só, você me viu como eu cheguei. Hoje, como que você me veio? Outra pessoa, né? Eu falo assim, Muito quando mais eu cheguei segura. acho que eu falei, meu marido, que eu cheguei então, eu falei, nossa, aquela Gorete não tem mais não, aquela Gorete bestinha acabou, ingênua, continua aquela pessoa assim, com muito amor, mas me amando também, me respeitando, respeitando a minha criança, né? E fazendo tudo que eu posso pelo outro, porque essa é a minha missão, crescer e contribuir, né? Na nossa missão, crescer e contribuir. Então, É isso mesmo. assim, é engrandecedor, não tem nem palavras como falar. Eu agradeço a Deus todos os dias por essa oportunidade que eu estou tendo, né, de poder ajudar muitas pessoas, principalmente agora após uma pandemia.
muitas mulheres que estão precisando da nossa ajuda. É só gratidão. Eu encontrei meu caminho, como fala assim, o seu propósito vem até você, né? Então, esse é meu É, propósito, ajudar na transformação, gratidão. transformar vidas. E de mulheres, quantas mulheres estão precisando do nosso apoio, né? Da nossa direção. É assim, engrandecedor mesmo, não tem nem palavras. Tem a nossa bagagem, né, Gorete? Nossa vida, nossa experiência de vida. Eu hoje estou com 53 anos. Gorete também tem toda uma vida, uma experiência. 60, Eu tenho. 65 anos vou fazer agora. E de casado está 48. Yes! Yes! É Ou mole? seja, 48 quanta anos de casado, meu experiência, marido né? tem maior. Oi? Diga, Cris, repita. Quanta experiência guardada, né, Gorete? Quanto? Muito, muita. E aí a gente Preciso consegue. escrever um livro, a minha história. Só milagre. Eu Opa! sou um Opa! milagre. Gostei dessa ideia. Gostei muito disso, viu? Olha o Pois tema, é, eu sou um Gorete. Então, milagre. dos 11 pilares. Vamos Eu conversar sou sobre um milagre. isso, hein? Gorete, gratidão. Gratidão já está dentro praticamente do nosso tempo aqui. Gratidão por você ter aceitado o meu convite de vir aqui compartilhar com essas pessoas sua história de Amém. vida, Eu que agradeço sabe? a Saber você, que você está essa cuidando. oportunidade. Amém. E assim como a Gorete, tudo começou no método CIS. Então, depois do método CIS, tem Meu toda uma sim. leva de cursos, né, Gorete? Quando eu disse sim para mim, me permitir, né? Viver o processo, estou me permitindo. A oportunidade que Deus está mostrando assim. Vai, minha filha, ó, é tudo seu, aproveita. Vai atrás do que tu quer. É isso Aí mesmo. Então, eu vou fazer o me convite veio para uma música agora, Cris. Eu sou o Diz. espelho que reflete a imagem do Senhor. Não ligue se o mundo não notou. Isso é bastante para te levantar. Se você puder, cair. Essa música é linda. É linda. Nós somos mesmo, né? Nós somos Somos, reflexo de Deus, nós somos somos amor, nós somos reflexo de Deus. carinhos. Mas se a gente estiver muito machucado, ou a gente não dá esse amor, esse carinho, ou a gente dá de uma forma disfuncional, desequilibrada. E nós nascemos para ter vida e vida em abundância. E tudo, É. aí já o Paulo diz, tudo que é diferente de abundância é disfunção. E toda disfunção merece ser tratada. Então, a gente fecha esse nosso encontro aqui convidando as pessoas. Venham fazer o método CIS. No link da minha bio tem, eu acho que a Gorete também tem. Para você fazer inscrição, para você se permitir viver o que eu estou vivendo, o que a Gorete está vivendo. Porque primeiro nós precisamos de ajuda. Depois que Nós nós tivemos ajuda, agora a gente continua precisando de ajuda, mas a gente continua, agora a gente começou a ajudar as pessoas. precisamos É das crescimento pessoas. contínuo, sempre, sempre, sempre. Né, Gorete? Sempre, sempre, sempre. Subindo aquela escada, né? Se Então, quem preparando, quiser. porque vai chegar o dia do nosso encontro com Cristo e a gente vai estar preparado. Qual foi o seu legado? Né? Então, a gente está deixando nosso legado. E Deus vai colocando no nosso caminho pessoas para a gente cuidar. Da mesma Pessoas forma para que Deus me colocou no caminho do Luiz Paulo e da Thaís, assim como colocou a Gorete no meu caminho, assim como tem colocado pessoas no caminho da Gorete, e assim como Deus vai colocar pessoas no caminho das pessoas que a Gorete está cuidando hoje. E é uma corrente do bem, é assim que a gente vai fazer diferença no mundo. exatamente. As pessoas dizem assim, eu tenho que deixar um mundo melhor para os meus filhos. Tem não. Você tem que deixar filhos melhores para esse mundo, porque são os nossos Filhos filhos que vão melhores construir desse o mundo. mundo. Tem que A gente tem que deixar. deixar pessoas melhores. E o meu trabalho, o trabalho da Pessoas Gorete é melhores, esse. exatamente. Filhos fortes, filhos amáveis, saudáveis, que possam crescer e contribuir na vida deles e na vida do outro, né? Exatamente. Cuidando da nossa criança, né? Porque é a nossa criança que Então, da faz. nossa criança. A razão Exatamente. decide, mas quem coloca em execução é a criança. Então, vamos conhecer essa criança e vamos amar, vamos cuidar. Gorete, quando eu estou em treinamento, eu faço uma pergunta
que eu vou deixar, eu vou fechar essa live aqui com essa pergunta para todo mundo que está assistindo aqui. Lembrando do nosso passado, lembrando da nossa infância, das coisas boas, mas também das coisas ruins que tiveram. Se cada momento ruim, se cada medo, se cada solidão, se cada dor, se cada angústia, se cada humilhação, eu estou focando nas coisas ruins, sim. Se cada vez que a nossa infância, que lá no nosso passado, se cada mágoa, cada dor, cada sentimento de rejeição, de abandono, se isso fosse um corte que fosse feito no corpinho dessa criança, sabe? Um arranhão, um corte. Quão machucada, que imagem essa criança teria, não é verdade? Porque às vezes é assim que a criança que está dentro de mim, de você, está. Toda machucada, se protegendo, com medo de gerar mais dor. Só que as pessoas não têm essa noção. E quando eu trago essa metáfora, é para trazer a urgência de você cuidar da tua criança. De você conhecer a tua criança e de você cuidar da tua criança. Então pense na sua criança dessa forma. Porque se a sua criança está muito machucada, se ela está muito ferida, ela vai querer se proteger. E cada vez que você, adulto, quiser fazer alguma coisa, ela vai olhar e vai passar. Será que é para mim? Será que eu consigo? Será que eu mereço? E se pelo menos uma dessas perguntas for não, ela vai estar se protegendo, que ela vai estar sentindo como se você estivesse colocando o dedo dentro de uma das feridas. Ela vai te sabotar. Ou vai fazer você procrastinar para evitar que você viva algo que ela não acredita que ela mereça viver. Faz sentido, Gorete? Muito sentido. Perfeitamente. Pois é. Então, termino aqui essa live, de novo agradecendo a Gorete e dizendo, se tudo que a gente falou aqui fez sentido para você, manda uma mensagem para a gente no direct, manda para mim, manda para a Gorete, de o que foi mais forte aqui. Essa live ela vai ficar gravada, viu, Gorete? Então a gente vai ter a possibilidade de enviar para outras pessoas, assistir novamente, quem não conseguiu pegar desde o começo. E no começo, a gente falou muito dessa criança que está dentro de cada um de nós. A gente começou a entender e explicar um pouquinho mais e falar que é pegar essa criança no colo, é amar, é dar É amor, amar, dar carinho, dar continuar. atenção para ela. É amar. Porque se você não fizer nada para poder entender que essa criança existe, ela vai continuar no comando, ela vai continuar no controle. E ela vai continuar fazendo você fazer coisas e depois você se arrepende. Vai fazer coisas pela emoção, pela raiva, pela empolgação, pelo medo. Então, uma decisão baseada na emoção, ela faz com que você seja refém das emoções. A gente tem que ter equilíbrio, né, Gorete? Por isso nós somos Tem CIS. equilíbrio, É exatamente. coach Observança, integral, né? integrando razão e emoção. Razão e emoção. Observar nossas ações, né? É isso Antes mesmo. de agir, sempre refletir, né? Ver o que a nossa criança está mandando você fazer. O perdão, me veio muito perdão. A criança não quer perdoar ninguém, né? A nossa criança interior foi machucada. Não, não vou perdoar, não. Não, eu pedi perdão? De jeito nenhum. Não, mas aí você fala, não, já passou, vou perdoar. Amar e perdoar, porque o perdão é libertador, né? É. E aí você falou tudo agora, viu, Gorete? A criança, ela não quer perdão. E muitas vezes a criança quer vingança. É, E exatamente. às vezes a vingança, ela se manifesta de duas formas. Fazendo com que o outro sofra, ou com dor, ou com ausência, ou com indiferença, ou fazendo com que a própria criança sofra. A vingança muitas vezes é, não vou ser ninguém na vida, então eu realmente não vou ser ninguém na vida e você vai ter que cuidar de mim a vida inteira. É louco, mas às vezes a vingança faz com que a própria pessoa sofra, acreditando que a pessoa sofrendo